Estamos no ar. Boa noite, pessoal do Portal Vice. Hoje é com muita alegria que estou recebendo aqui nos nossos estúdios. Está aberto o som, tá, né? Está recebendo aqui nos nossos estúdios Juliano Cavalcante. Um prazer enorme te ter aqui pela história da tua participação em Balneário Camboriú, mas principalmente eu fico contente na nova fase do Portal Vice. Portal Vice que começou a redação agora na nova redação faz cerca de um mês. A gente está montando uma nova estrutura, então eu quero te receber com bastante carinho e te agradecer, antes de mais nada, te agradecer pela presença aqui e dar uma boa noite ao pessoal que está assistindo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, né, estar aqui, poder conversar contigo, com os teus seguidores, né, e ver que o jornalismo, né, ele acaba se reinventando, né, e estar aqui nesse momento, né, numa transmissão ao vivo, é diferente, né, de tudo aquilo que nós estávamos acostumados, mas que eu acho que talvez seja muito mais produtivo, muito mais leve, né, sem as amarras da imprensa tradicional, né, imprensa feita aí via redes sociais. Então é uma satisfação grande poder participar desse momento. Eu sempre falo, eu estou divulgando inclusive as lives, eu chamo elas de bate-papo, para sair um pouco dessa coisa entrevista. Eu lembro que na semana passada eu fiz a entrevista com o Bola Teixeira, que foi um bate-papo na verdade, e eu deixei bem claro para ele, não vamos falar de política. Porque eu comentei com ele, eu fui a puxar o sofá para ajeitar um negócio que pulou um vereador fazendo live, um pré-candidato a vereador fazendo live. Então está estafando um pouco. Então a intenção aqui é bater um papo. Sim. Tem assuntos específicos que a gente vai abordar aqui hoje, assuntos polêmicos inclusive, assuntos que eu inclusive através do Portal Vice venho abordando há algum tempo. E acho que vai ser legal e vai ser interessante essa conversa nessa pegada bate-papo. Eu vou falar para vocês o que aconteceu nos bastidores agora há pouco. O Juliano perguntou para mim, pode dar risada? Eu falei, deve. Deve dar risada, porque essa é a intenção dessas lives que eu estou fazendo aqui. O mais interessante, ao vivo. Isso aí. Ao vivo, nada gravado, nada editado, nada pra sem sair. Maquiagem, né? Não, o mais natural possível. É assim que o Portal Vice se comporta, na verdade, né? Você acompanha o trabalho do Portal Vice já, é assim que se comporta. É transparência, é trazendo credibilidade. Se eu tenho uma opinião para dar, eu dou na minha coluna, não transformo ela em matéria, porque acho que essa não é a função da imprensa. A imprensa tem que informar e não emitir opiniões. E é assim que a gente está trabalhando, é assim que tem acompanhado também. Bacana. O Juliano, ele já foi procurador do município, procurador da Câmara de Vereadores, e uma coisa que eu não sei, além é professor universitário, e você é mestre em ciência jurídica. Exatamente, pela Univale. Na realidade, o meu estudo ele é praticamente todo na Univale, né? Eu fiz o ensino fundamental no Colégio de Aplicação da FEPEV, antiga FEPEV, o CAF. Logo em seguida virou Univale, né? E aí quando eu ingressei na faculdade já foi na Univale, no curso de Direito. Depois eu fiz a pós-graduação, o mestrado pela Univale e em 2005 eu ingressei como professor da instituição, no curso de Direito, né, na cadeira de Processo Penal, e que eu completei 15 anos agora em agosto como professor da Univale. Show. E antes disso, né, paralelo a isso, a carreira de advogado, né, que eu me formei em 1994, em 95 já, me formei em dezembro de 94, em janeiro de 95 eu tirei a carteira da OAB, me tornei, né, então, advogado, e desde lá sempre atuando como advogado, boa parte na esfera privada, mas teve esse período aí na vida pública, né, como advogado da Câmara de Vereadores, um período assim bastante marcante na
na história do Balneário. Eu tive como presidentes ali o saudoso vereador Santa, né, que infelizmente veio a falecer na sua mesa de trabalho, e depois a dona Yolanda, né, que nos deixou há poucos dias atrás também, que acabou assumindo como presidenta da Câmara de Vereadores, e foi um período de muito aprendizado, na verdade. E em seguida, em 2004, maio de 2004, então eu recebi um convite do então prefeito Rubens Pernal para assumir a Procuradoria-Geral do município. E na ocasião eu tive um pouco de receio, porque eu tinha 33 anos na época, né, e tinha servidores, procuradores do município. Outro dia, conversando com o Dr. Manuel, que era um desses, né? Ele tinha mais tempo de prefeitura do que eu de vida. Mas assim, eu sempre tive boas pessoas no meu caminho, né? E isso acabou fazendo com que a estrada fosse um pouquinho mais leve, né? Quando tu tens pessoas boas que te apoiam, que tu busca de repente um aprendizado, um conforto, uma orientação. E, enfim. Então, acredite-se então que tu foi um dos procuradores um dos mais novos, né? Com menor idade, né? Assumir a prefeitura. Eu acredito que sim. É que teve agora uma nova fase, agora no atual governo, que entrou o Monte Beller e agora está o Felipe. E eles são mais velhos do que você tinha? Eu creio que sim. O Dr. Felipe, por exemplo, eu até outro dia eu ainda comentei, né, que deve ser aí na região o procurador-geral com maior experiência na área de procuradoria-geral que existe, porque ele foi 8 anos procurador-geral em Camboriú, da prefeita Luzia. Um pouquinho antes trabalhou também na Procuradoria-Geral na época do prefeito Edinho. Recentemente ele estava em Luiz Alves, eu acho, uma outra cidade dessa. Então ele tem uma experiência muito grande nessa área. E é um grande advogado, assim como o doutor Diego também. E o corpo de profissionais, né? Hoje o Balneário Camboriú ele é muito bem servido, né? A Procuradoria-Geral, desde o período do governo Pavan, né? Ela começou a ser estruturada, e se de repente nunca tenha sido o ideal, mas ela sempre esteve à frente de outras procuradorias de outros municípios, né? Com um corpo de procuradores concursados, procuradores que realmente têm conhecimento, né, da matéria. Eu acredito nisso pelo seguinte: antes da sequência, eu quero só aqui, tem um pessoal, bastante gente online agora. Tá Anderson dos Santos, tá o Bola, o vereador Bola, Marcelo Lazarone, tá uma galera aqui assistindo. Pessoal, se puder compartilhar a live para poder ajudar a impulsionar o canal, jogar para frente, iniciar a sala de vídeo, quem puder compartilhar aí, puder ajudar o canal e compartilhar com mais pessoas o conteúdo riquíssimo, que, como foi falado anteriormente, nós vamos falar aqui inclusive sobre a municipalização da água em Balneário Camboriú, aquela transição, sai Kazan, cria-se EMASA. Então é um conteúdo riquíssimo, eu acredito que vai ser interessantíssimo para todo mundo. Então quem puder compartilhar, jogar adiante. Aí depois eu vou puxar aqui, fazer os agradecimentos e puxar as perguntas que vão ter para o Dr. Juliano. Jean, só um momento, Maguila, um abraço para o Anderson e para o Bola, né? Duas pessoas maravilhosas aí, grandes amigos. Tem bastante gente aqui acompanhando a gente. Vamos lá, com relação a Balneário Camboriú estar bem servido de procuradores, teve uma situação na semana passada, na semana retrasada, alguma coisa assim, que houve uma determinação estadual, certo? E que Balneário Camboriú seguiu, e municípios da região da Anfre, que estavam na matriz de risco gravíssima, não seguiram, que era o atendimento ao público, atendimento em departamentos públicos, certo? E Balneário Camboriú seguiu porque entendeu o que dizia a norma do governo, acho que é 592, se eu não me engano, que determinava cada região, quais procedimentos em cada região. Aí falava
ali do risco gravíssimo e que atendimento público teria que ser cancelado. Balneário Camboriú foi o único que seguiu. As demais não seguiram. Aí depois, logo depois, aí mudou a matriz de risco, foi para grave e está... Isso é sinal que o prefeito está bem orientado, né? E era uma questão boba, que eu, como jornalista, lendo o decreto, entendi. O prefeito está bem assessorado, tanto na parte jurídica quanto na parte de saúde, né? Aliás, eu conversando outro dia com um médico da região aí que trabalha com UTI, ele fez, né, uma observação em relação aos encaminhamentos que Balneário Camboriú teve durante a Covid, rasgando aí elogios, né, a forma com que o município encaminhou, né, sem politizar o assunto, buscando aí esse equilíbrio entre saúde e economia, né? De forma que Balneário Camboriú... Acho que tem que fechar o OBS aqui de novo, tá? E a transmissão fica pendente? Ela vai ficar travada lá um pouco. Tá, vamos, tenta aí. Caiu? Tudo OBS, cara. Travou o software que faz a transmissão. Vamos lá, vamos embora. Tá aberto. Agora voltou. Tivemos um pequeno problema técnico aqui que travou a câmera, mas já voltamos, já estamos no ar novamente. Então vamos adiante aqui com a nossa... Vamos lá. Voltou. Estou avisando o pessoal aqui que voltou. A gente estava falando com relação à Procuradoria do Município, né, Juliano? Pessoal, quem quiser ir compartilhando novamente, pode ir. Pode ir compartilhando novamente que a gente já voltou pro ar, tá? Quem mandou um recado aqui agora foi a Cláudia Dávila, Claudinha. Disse, já andei com esse cara. Tudo amigo, voltou. Vamos lá. Nós estávamos falando com relação à Procuradoria do Município. Nós estávamos aqui que Balneário Camboriú está muito bem servida de procuradores. E depois da Procuradoria... A Procuradoria-Geral do município ela é um órgão extremamente bem equipado na comparação com outras cidades, né? E ela presta, né, esse apoio ao prefeito, aos secretários, enfim, à municipalidade como um todo. E de fato ela é composta hoje por servidores, né, por procuradores de carreira, concursados, enfim, e chefiada pelo procurador-geral, que hoje é o Dr. Felipe, né, que também de larga experiência. E é um órgão que os prefeitos que são inteligentes, né, investem. Porque, sem sombra de dúvidas, é através da Procuradoria que não só, né, a municipalidade se protege, digamos assim, mas que também arrecada, né, arrecada muito aí com o Executivo Fiscal, enfim. Então, é claro que sempre há, né, a possibilidade de melhorar, mas a gente, pelo que a gente percebe, tanto do período em que estivemos ali à frente da Procuradoria, quanto dos anos que se seguiram e hoje, que realmente é um órgão que atua, né, de forma satisfatória. Beleza. Só para esclarecer para o pessoal, o que aconteceu que foi o seguinte: uma das câmeras, a gente está trabalhando com duas câmeras, uma das câmeras estava travando e ela estava travando o software que a gente usa para poder fazer a transmissão. Então agora a gente vai trabalhar com uma câmera até resolver a situação. Jean, qualquer coisa, tu pega a outra, a minha lá dentro, a bateria está no carregador, acho que dá para... Se eu for conectar no HDMI, derruba aquela lá por causa do plugin.
Meu Deus. Não, a gente faz uma câmera só, não tem problema, vamos embora. Só para esclarecer, o pessoal que quiser ir compartilhando novamente, estamos no ar novamente, tá? Então vamos trabalhar com uma câmera só sem problema nenhum. Eu escrevi no texto de divulgação que além de advogado, professor universitário, agora é a melhor parte, além de professor universitário, mestre em ciência jurídica, tem surfista nas horas vagas. Como é que eu descobri isso? Eu precisava de uma foto para ilustrar a arte da divulgação da live, e então o que eu fiz? Eu entrei no Facebook do Juliano. Revirando o Facebook, eu vejo um cara de roupinha neoprene. Aquela câmerazinha GoPro na ponta da prancha, aquele tubão em cima dele. Conta pra gente isso daí. Ô, Gerson, como diz... Pouca gente sabe disso. Como disseram lá em casa, o problema é que ele não tem tido muitas horas vagas, então não tem surfado muito. Mas o surf, ele foi uma paixão de infância, né? E eu comecei a surfar, eu sou natural de Imbituba, lá no sul do estado, que é o berço do surf no sul do Brasil, né? Nós temos uma praia lá, a Praia da Vila, que foi palco do Campeonato Mundial de Surf. Os grandes nomes do surf passaram, né, disputaram etapas lá, enfim. E o surf sempre fez parte da nossa vida, né? Os tios surfavam, os primos, enfim. E eu, muito cedo, eu comecei vou brincar aí na época lá da monoquilha, né? Os tocão, né? Brincar no espumeiro, enfim. E claro, à medida que eu fui crescendo, o negócio foi ficando um pouco mais sério, né? Cheguei a ser presidente de uma associação de surf. Azar! Isso lá nos anos 90. E até hoje eu tenho minha pranchinha. Até hoje eu tenho. Ainda não me rendi, ainda não fui pro pranchão, né? Que geralmente quando fica um pouquinho mais velho, tu muda para um pranchão, mas eu ainda estou com a pranchinha de manobra, digamos assim. Uhum. E assim, quando é possível, lá uma vez ou outra, eu vou lá dar uma brincada, passar uma vergonha. Quando a gente faz um trabalho de pesquisa, quando é uma entrevista. Como eu te conheço mais pro lado profissional da coisa, e eu queria saber um pouco mais de ti, como da tua história e tal, eu fui pesquisar na internet e encontrei uma entrevista show de bola que tu fez pro Memória BC, um projeto inclusive da Câmara de Vereadores, foi entrevistada pela Kátia Perini. E lá eu fiquei sabendo da tua história, quando você veio para cá, o teu pai já tinha carreira no direito, como procurador inclusive, né? O meu pai, ele era advogado, foi promotor de justiça. Promotor de justiça, perdão. Depois veio para Balneário como promotor de justiça, se aposentou, montou escritório, foi procurador-geral do município também, né? E, enfim, sempre teve uma vida voltada ao direito, né, profissionalmente. Você comentou que foi meio cigano uma época da tua vida e vieram para Balneário e se instalaram em Balneário Camboriú. Sim, a partir do momento que a gente chegou em Balneário, aí eu, meus irmãos, nós já estávamos todos adolescentes e ninguém mais quis sair. Né? Tanto que os últimos anos de carreira do meu pai no Ministério Público foram feitos em Florianópolis, mas ele ia e voltava, né? Todo dia. Nós morávamos perto da rodoviária, inclusive, ele ia de Catarinense, né? Nossa. E porque ninguém quis sair mais de Balneário Camboriú, né? Legal. Então, essa história na carreira jurídica, ela já vem do teu pai, né? Já tem uma história. O meu pai se formou em Direito, né? Mas o pai dele, quando ele faleceu muito novo, com 52 anos de idade. Ele tinha se aposentado e feito a inscrição no cursinho Bardal para fazer o vestibular para Direito, porque naquela época era algo muito difícil, e ele atuava, mesmo sem diploma, né? Ele fazia contratos, fundou sindicatos, enfim, ele tinha uma atuação, né?
Quase como a de um advogado sem ser A advogado. associação do surf, ela já vinha da parte representativa do teu avô, então. Representativa, exatamente. E a minha associação, a associação daí eu montei na época, né? Eu montei, foi uma associação que... Tu não fazia greve, não, né? Não. Ah, então tá bom. Quando dava onda, a aula ficava mais curta, né? Que aí já ia para a aula já com aquela agonia, porque ia ter onda. Legal, show de bola. Aí chegava em casa, tá chegando cedo, por quê? O professor terminou a aula mais cedo. Ah, terminou. Batia um vento sul, encrespava, era só neguinho se jogando na água. Oh, meu Deus do céu. É interessante essa história e hoje, sem querer jogar confete para ninguém, eu falo isso fora da nossa conversa aqui, eu falo para outras pessoas. Hoje, a tua sociedade, junto com o Zenat e com a Tatiane, o escritório Cavalcante Zenat, ele é considerado hoje um dos melhores, assim, de força, de capacidade técnica de seus associados, um dos melhores escritórios de advocacia de Balneário Camboriú da região, né? Hoje a gente preza ali pelo conhecimento técnico, né? Então, cada um dos sócios, né? Ele tem a sua área de atuação e cada um dos advogadas contratados também tem uma especificidade, né? Tem um determinado ponto, uma determinada matéria que tem um conhecimento um pouco mais profundo, né? Então, pegando ali, né, o Lucas tem conhecimento na área tributária, empresarial, né, contratos, a Tatiane, né, que é minha esposa, professora da Univale, né, em processo civil, então ela tem um conhecimento bem importante, assim, bem elevado na parte de recursos, na parte processual civil em si, né? Eu tenho a minha experiência aí com uma área administrativa, né, dentro do direito administrativo, ação civil pública, improbidade, no crime, né? Então cada um tem o seu, e a gente preza por alguns valores que são bastante importantes, né? A seriedade, né? Tu procurar, e eu sempre falo isso para os novos advogados, para os futuros advogados, né? Que a credibilidade ela é extremamente importante, né? Não adianta tu chegar hoje para o cliente e oferecer para ele, iludir ele, né, de uma forma que tu sabe que não vai acontecer porque lá na frente tu vai ser cobrado, né? Então a seriedade, né, tu ser sincero com o cliente é fundamental. Outro ponto que nós prezamos, né, é a de pisar firme, né? Saber onde está pisando, saber o que está fazendo, né? Pesquisar. Quem é da área do direito tem que pesquisar. Não adianta eu entrar em uma discussão jurídica, né, seja lá em juízo ou seja mesmo no administrativo, né, sem estar bem embasado, sem pesquisar e fundo no tema, né? Então tem alguns valores que são extremamente importantes, né? E saber lidar com as pessoas, né? Então, conversar, ouvir, isso é fundamental. A área que tu domina, que é a parte administrativa, a ação civil pública, essa parte envolvendo o poder público principalmente, foi assim que eu acabei te conhecendo também, acompanhando alguns processos que eu cobria nas minhas matérias, e essa área aí, a tua atuação como procurador, ela foi fundamental para poder criar essa base que tem hoje também. Sim. Além de estudo, é claro, né? Sim, não tem dúvida. Ter passado pela vida pública
foi aquilo que eu disse, foi uma escola. Né? A Câmara de Vereadores foi uma escola, eu aprendi muito ali. Né? Só que, assim, eu sempre tive como uma característica, né, a de pesquisar. Se eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou aprender, eu vou atrás de informação, né, eu vou atrás de livro, eu vou atrás de decisões. Né? Então, eu penso que é algo que muitas vezes agrega, né? Agrega ao profissional. Né? E mais do que isso, ter a humildade, né? Ter a humildade de saber que nunca se sabe tudo, né? Que tu sempre tem que pesquisar, sempre tem que procurar. Eu falo para os meus alunos às vezes, tu vai fazer uma petição, abre o livro, porque tu achar que tu sabe tudo de cabeça, vai lá, abre, de repente tu acha alguma coisa que seria interessante colocar na tua peça, que pode vir a convencer quem vai analisar isso. Uhum. Né? Então, eu acho que são pontos que acabam, né, contribuindo aí para que seja bem visto. Né? Perfeito. Só pedir para tu só dar uma ajeitadinha no jogar ele um pouquinho para cima. Tá sem clipe, mas é só para não ficar virado para baixo que a gente consegue pegar melhor a tua voz. Agora vou entrar num assunto que é bem importante já para a gente poder produzir agora mais conteúdo nessa live, que é a parte da municipalização da água em Balneário Camboriú, que com a fundação da EMASA. Para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, foi isso que é essa informação que eu tive. O Juliano foi que criou todo o estatuto, todo o processo burocrático, o estatuto de criação da EMASA foi elaborado por ti, né? Ou pela equipe? Não necessariamente. Na verdade, a Procuradoria-Geral ela atuou na reversão do serviço para Balneário Camboriú. O cancelamento da concessão com a Casan. Isso, E, que ela, claro... Desculpa te interromper. Ela finalizava os 35 anos da Casan e vocês não renovaram. Então, eu vou te contar... Senta que lá vem a história, né? Américo Vespucci. Quando eu assumi lá em 2004, o prefeito Rubens, um dos pedidos que ele me fez foi o seguinte: olha, o ano que vem está encerrando, e faltava praticamente um ano e meio, está encerrando a concessão da Casan, e nós não gostaríamos de renovar, nós gostaríamos de tocar o serviço pelo próprio município. Mesmo porque os investimentos da Casan não, eram pífios perto do que arrecadava em Balneário Camboriú, né? Eu disse, não, beleza, vou me inteirar do assunto. E comecei a pesquisar, eu vi que tinha um processo administrativo muito bem feito, lá nos anos 90, que ao final acabou concluindo por não romper o contrato, tendo em vista que já em 2005, 2006, enfim, já iria vencer a concessão. Esse processo, na época, foi acompanhado e teve o procurador, o doutor Cesário, né, o Antônio Cesário, que já estava já há um bom tempo ali na Procuradoria, ele que tinha dado os encaminhamentos. E aí eu sentei com ele, conversamos, ele me colocou a par, né, de toda a solução, toda a situação, e começamos então a projetar, né, a retomada do serviço de água e esgoto. Naquela época não foi só Balneário Camboriú, foram vários municípios. Eram vários municípios que eu lembro que foi uma leva ali que saiu a Casan. Sim. E o que é que nós fizemos, né? O primeiro passo foi protocolar uma ação de arrolamento de bens. Por quê? Porque quando encerra a concessão, o patrimônio ele reverte para o poder concedente. Né? Então, peraí, vamos ver o que tem de patrimônio, porque daqui a um ano encerrou, o que está ali é do município. E vou te interromper de novo. Prestem muito bem atenção
nessa conversa? Porque tem muita gente que fala muito de água em Balneário Camboriú, de esgoto em Balneário Camboriú, de atribuições da EMASA, e fala da EMASA, mas chupava bico. Olha, tá me chamando de velho? Não! Não, jamais. Mas tem muita gente que fala muita coisa, mas era, lá no Oeste o pessoal chama de piada e bosta, quando tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Aí entrou a parte de arrolamento dos bens. Bom, aí teve essa ação, nós ganhamos a liminar, foi feito o arrolamento, foi feito, né, todo o inventário de que tinha de patrimônio e começamos a organizar audiências públicas para ouvir a comunidade, a sociedade civil organizada, e era um desejo da sociedade de Balneário Camboriú retomar o serviço, porque se entendia que a Casan arrecadava muito, como de fato arrecadava, e isso revertia pouco para o município. Né? Quando aconteceu, e nesse período teve aí diversas conversações, enfim, inclusive uma ideia inicial de se criar, porque o Rubens Pernal, ele tinha uma visão, me parece correta, de que não adiantava Balneário Camboriú resolver o problema de saneamento dele pura e simplesmente, e Camboriú continuar sem tratamento de esgoto, né? Até porque boa parte do que se produz lá de esgoto acaba caindo no Rio Camboriú, na nossa Bahia. Na nossa Bahia, né? Na nossa praia. Então, na ocasião, chegamos inclusive a fazer reuniões públicas em Camboriú, levando a proposta de uma empresa que fosse metade de Balneário Camboriú, metade de Camboriú. Inclusive com a administração, 2 anos Balneário, 2 anos Camboriú, e os investimentos começando por lá. Só que na época, Jean, aí é que entra a política, tem a política boa e a política ruim. Só abrir um parênteses. Empresa de economia mista, ela pode pertencer a 2 municípios. Ela seria, na época eu não lembro qual que seria a formatação jurídica dela. Eu lembro que na época a gente estudou a possibilidade de um consórcio, de uma empresa de economia mista, enfim. Mas a ideia, independente da empresa que fosse, era que fosse paritário, meio a meio, né? Com investimento começando por Camboriú. E aí a gente entra na questão da política, né? Tem a política boa, a política de construção, tem a política ruim. O prefeito na época era o prefeito Edinho. Saudoso Edinho. Saudoso Edinho, que tinha, que pô, para ele seria, né, excelente esse negócio, digamos assim. Mas na época ele tinha uma bancada de 2, 3 vereadores. E a oposição da época, a cada reunião colocava empecilho. Teve a última reunião que nós tivemos em Camboriú, estava presente o prefeito Rubens Pernal. Quem quiser confirmar essa informação, né, pode questionar ele. O prefeito Rubens Pernal, na época, se eu não me engano, o secretário de Meio Ambiente era o Balesteiro, o Edson Dias, secretário de Planejamento, eu acho que o Edson Kratz na Obras, enfim, foi feita uma reunião lá e alguns vereadores começaram a levantar contra, né, e questionar Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú se beneficiou, enfim, aí começou aquela coisa, um certo ressentimento antigo. Na verdade é um papo que perdura até hoje, né? Um certo ressentimento antigo, até que chegou um ponto, o prefeito Rubens disse, olha, quer saber de uma coisa, eu não volto mais aqui e nós vamos fazer a empresa por Balneário, vai ser nossa. Então, na verdade foi eu li hoje, não sei se foi uma notícia aí de 2019, eu acho que foi de página 3, alguém que escreveu que foi um erro histórico por Camboriú, né, ter
não ter tratado essa ideia com carinho e com atenção devida. Né? Politizaram na época. Né? E hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Agora vamos falar de partidos, a gente não pode citar nomes, né? Porque a gente está até mesmo na época eleitoral, no período eleitoral. Os partidos que compunham a administração em Camboriú na época era PDT e PSDB. Então, pela lógica, a oposição na Câmara era fazer MDB. um levantamento quem eram os vereadores de oposição na época. É só fazer o levantamento. Então, eventualmente, um ou outro pode ter sido favorável, mas a grande maioria foi contra e levantaram situações nessa reunião que, poxa, fez com que, na época, né, o prefeito de Balneário dissesse, não tem mais conversa, vamos tocar. Né? E a gente está vendo, né, recentemente, o prefeito Fabrício, o prefeito Elcio, inclusive conversando de uma possível, né, atuação da nossa EMASA, que aí é uma outra história, porque aí o que aconteceu? Aí se concebeu a empresa que seria feita em Balneário Camboriú, teve a participação da Procuradoria, né? Não foi a Procuradoria sozinha, né? Tinha lá a secretaria que cuidava da elaboração das leis, né? Teve uma participação muito efetiva do procurador Antônio Cesário, todos eles, mas especialmente foi quem mais atuou ali junto, né, comigo, na condição de procurador-geral, e nesse período, então, se preparou uma empresa que pudesse assumir o serviço de água e esgoto. Quando venceu a concessão, nós, então, comunicamos a Casan de que o município não pretendia renovar e pedimos o serviço de volta. Claro, a Casan não aceitou isso, de bom grado. Tivemos que judicializar, aí teve aí um período, aí, uns 6 meses de uma disputa jurídica, né? Concede liminar, caça liminar, enfim, mas está aí hoje, né? Está aí a EMASA prestando um serviço que é extremamente importante. E um detalhe, né? O preço da água em Balneário Camboriú, compara com qualquer lugar aí que nem comparação. Não se compara. E assim, ó, a EMASA, claro, ninguém está aqui para elogiar o serviço, a administração pública, nada disso. A gente está falando do case, do case EMASA. O case EMASA é sucesso. Sim. Eu estou falando há 15 anos. Sim. Ele é um sucesso. Sim. 14, 15 anos. Por quê? Ela é uma empresa municipal que ela presta um bom serviço, tem pontualidades, claro, qualquer lugar vai ter, mas ela tem um preço bacana comparado aos outros lugares, ela manda e desmanda em algumas situações, ela impõe algumas coisas, inclusive com a agência reguladora, porque ela tem uma total autonomia em tudo. Por exemplo, vou botar um exemplo, a Águas de Camboriú. A Águas de Camboriú, ela pega a água da EMASA. Sim. E ela revende a 3 vezes o valor. Em Penha, a Águas de Penha, que também é da EGE, ela compra a água da Casan, aliás, é Penha, né? Penha. Ela pega a água da Casan de Pissarras, de Barra Velha, se não me engano, que lá tem tratamento, alguma coisa assim. Então, assim, a EMASA, ela é um case de sucesso nesse sentido. E o mais importante nisso tudo, né? Aquilo que é arrecadado em Balneário Camboriú, fica em Balneário Camboriú. O que nós tínhamos antes da EMASA, né, na época da Casan, com todo respeito, que uma empresa extremamente importante também, teve o seu papel aí de distribuição de água, que foi excepcional, falhou muito, foi péssimo no tratamento de esgoto, mas no fornecimento de água ela se saiu bem, né? Mas a Casan, ela fazia a distribuição, né? Então era aquela história, arrecada 30 em Balneário, distribui por aí e aplica 3, né? Não era justo com o Balneário Camboriú, né? Não era justo. E eu posso te dizer o seguinte, que de todas as ações feitas pelo município, aí pelo menos no período em que eu
conheço Balneário Camboriú, em que eu vivo Balneário Camboriú, eu digo o seguinte, que mais do que hospital, mais do que qualquer coisa, a municipalização do serviço de água e esgoto foi talvez a mais importante. Né? Por quê? Porque ela está propiciando não só fornecer água, como tornar Balneário Camboriú uma cidade com quase 100% de tratamento de esgoto. Exato. Isso Aí a gente entra no debate agora Camboriú, porque Camboriú se negou na época, eles criaram uma secretaria, um departamento de saneamento básico, criaram a SESB, que era uma empresa municipal que não andou, que não aconteceu. Não sei como é que foi na época isso, mas realmente não aconteceu. E aí rolou o processo de concessão para Águas de Camboriú, que está aí explorando faz alguns anos também, e Camboriú continua, depois do processo da EMASA, nós estamos falando de 15 anos, e a cidade continua sem nenhum litro de coleta de esgoto para tratar. E assim, o que precisa ver porque tudo é viabilidade econômica, né? Por mais que tu diga, isso é questão de saúde, tem que a verificação da viabilidade econômica. Né? Hoje, né, talvez hoje possa até ser viável economicamente a implementação lá, né? Mas há 15 anos atrás era tudo deficitário. Né? Eu não sei como é hoje, eu não tive mais contato, mas era deficitário. Então, mas Balneário conseguiria fazer o aporte, né? Balneário conseguiria investir ali, mas aconteceu o que aconteceu, enfim. Né? A história está aí para julgar, né? Eu vejo assim, agora vamos pimentar a conversa, porque assim, adoro isso. Eu acredito que essa concessão em Camboriú, você participou de toda a parte de municipalização da EMASA, não sabe como aconteceu esse case de sucesso. No início foi complicado? Foi. Até montar equipe, criar essa equipe, contratar profissionais, tudo isso. Não sei se foi reaproveitado a Casan da época ou não foi, porque provavelmente a Casan deve ter demitido um monte de gente. Mas assim, eu vejo em Camboriú hoje, falta investimento, falta digamos assim, uma mão firme para resolver a situação, porque quem perde é a saúde da população, que está em jogo. A gente está falando de milhares de litros de esgoto in natura, ou até mesmo já fermentado, digamos assim, que ele fica preto, né? Ele já virou um componente químico. Só vou fazer uma observação. Tu imagine o potencial turístico do Rio Camboriú caso ele fosse um rio limpo. Totalmente limpo, exatamente. Aquilo é lindo. Quem não foi, quem ainda não foi, quem não conhece, tem que conhecer. Né? Subir aquele rio é lindo. Problema. Mas a gente tem que começar essa exploração do Rio Camboriú lá no Parque Linear. Sim. Assim, subir em cima daquela mureta da barreira da captação da EMASA. O pessoal fala muito, porque Balneário pega a água de Camboriú. Não, a água da União e a EMASA, desde a época da Casan, tem a concessão para... Essa foi uma frase que saiu na reunião histórica, né? É uma frase... Que já levaram tudo daqui, agora querem levar nossa água. Essa foi... Aí, quem conhece o Rubens Pernal... O alemão... Pô, peraí. Então, assim, o que acontece? É uma concessão, então não tem essa de água de Camboriú. E água de Camboriú, a água que sai de Camboriú, ela volta para Camboriú tratada, a um preço ínfimo. Então, se tá achando ruim o preço, reclama com a concessionária de lá, né? Então, assim, a pessoa sobe em cima daquela mureta, da barreira, da barragem de captação, tu olha da barreira para cima e da barreira para baixo. Nós estamos falando de uma água que vem ali, depende da situação do rio, se choveu, se não choveu, ela vem ali clarinha ou um pouco mais turva e tal, por causa da areia e tudo, e da barreira para baixo ela é preta. Porque bem ali lá do Parque Linear vem toda aquela região de Santa Regina ali e esgota
uma vala, é quase um rio de esgoto que cai ali. Não, não. E isso cai aonde? Aqui na nossa. Aí, além de vir toda essa situação de Camboriú, ainda tem o Peroba, que vem lá do Monte Alegre. Peroba, né? Peroba. Vem lá do Monte Alegre, corta ali um tabuleiro, cai ali pela Sexta Avenida, que também é preto. E tem mais um ribeirãozinho que vem da Marginal, que aí é Balneário, que ele vem limpinho, que ele se encontra com o Peroba. Ali naquela, perto do lado da Secretaria de Educação, tem aquele campinho e tal. Ali tem um encontro das nascentes que tem no centro de Balneário Camboriú, que tem várias. Eles se encontram ali, vem a água limpa e água preta. E assim, a gente fala em saúde, né? Mas fala em meio ambiente também, né? É tudo. Tem muita gente que diz, até um dia, no julgamento, quando nós estávamos lá no julgamento do agravo do instrumento da roda gigante, né? Foi feito um comentário lá durante o julgamento que dizia assim, que Balneário Camboriú é uma selva de pedras. Né? E eu concordo em certo ponto, né? Mas esse comentário foi feito como se Balneário Camboriú não cuidasse do meio ambiente. Mas Balneário Camboriú, na verdade, se tu parares para analisar, é uma cidade que tem um meio ambiente extremamente preservado. A nossa praia central, ele tem um cinturão verde, né? É só nós vimos aí nos morros aqui que circundam a cidade. Tem a praia central, bastante adensada, né? Com os prédios altos, enfim. Mas em volta nós temos morros preservados, muito preservados. Tá? Nós temos praias intactas, nós temos praias que não tem uma casa. Tá? Então, aqui ainda há a gente vê esse cuidado. E Balneário Camboriú hoje, no que diz respeito à praia, e aí eu vou te dizer uma das últimas vezes que eu fui surfar, né? Eu lembro que eu fui lá no Marambaia e quando saí a gente sentia aquele cheiro de esgoto. Eu fiquei pensando, poxa vida, será que isso vai mudar? Será que um dia isso vai mudar? E a gente está vendo que tá melhorando, está mudando, né? Agora o mole lá foi importante, algumas ações, mas já foi muito pior. Quem conheceu o Balneário Camboriú na década de 80, né? O esgoto saía no meio da praia ali, a natura mesmo. Né? Hoje a gente já não tem isso, mas tem que melhorar muito, tem. O que aconteceu ali eu lembro que nos anos 90, minha mãe vendia sanduíche natural na praia, no iniciozinho dos anos 90. Quando eu falo que eu não caí de paraquedas aqui, eu vi Balneário conversar em dólar. Eu vi o show do Jimmy Cliff na Tamandaré. É desse tipo de coisa. 86? 1986? Não, eu sou de 83, mas eu comecei muito cedo aqui no fervo, né? Então, eu lembro que as famosas línguas pretas, ela, na verdade, quando ela foi retirada da Atlântica em 2011, 2012, que fizeram aquela galeria, porque acabou com as línguas pretas, não, na verdade elas tiraram as línguas pretas e transformaram numa garganta. Mas antes disso, antes da primeira fase da coleta de esgoto, que aí foi... período, eu acho que foi no governo, não sei se foi no governo do prefeito Haroldo Schultz, finalzinho do mandato do Schultz, a Casan começou a implementar na parte central da cidade a coleta de esgoto. Aí deu uma melhorada, né, na balneabilidade. Era pior ainda. Né? Pior. Essas famosas línguas pretas aí de 2011, já que foi jogado lá, ela é muito da rede pluvial, né? Mas nós tínhamos esgoto. Eram ligações irregulares que era a rede fluvial que automaticamente caía. Passou por algumas fases, né? Na época em que o Dado Xerém foi secretário de saúde, né? Implementou o programa Balneário Camboriú Verde,
uma coisa assim em que se ia em casa. O Fabrício Emasa fez agora há pouco tempo, repetiu isso, né? Ir de casa em casa, ver se está ligado na rede de esgoto, porque não adianta tu botar, passar ali o cano e não cobrar que as pessoas, porque as pessoas, a sociedade tem que ter também essa consciência. Não adianta você ter 100% de rede coletora implantada se tu não tem 100% das residências ligadas. Acho que era Projeto Banho de Mar. Vamos falar um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho mais de Camboriú, mas vamos falar um pouquinho só do Marambaia, só para terminar o Marambaia. O Marambaia, na verdade, o Ribeirão do Ninho, ele é um ribeirão, né? Ele é um ribeirão que nasce no ano 2480, no pátio do Colégio Vereador Santa, inclusive, e ele vem. Na verdade, o Ribeirão do Ninho é um fiozinho de água. Tudo que a gente vê, na verdade, a gente vê o rio Marambaia na sua essência, como que ele tem hoje, ali na 1601, mais ou menos. Que aí dentro do Brasil e Atlântica, ele corta ali, ele tem da estátua, passa por trás daquele edifício na estátua, e ali que a água corre, ali que tu consegue ver o quanto de esgoto que tem, correndo, o que vem de água ali dentro. Porque depois, num certo ponto, ele começa a vir o que o mar traz de volta, não exatamente o que ele represa lá embaixo, não exatamente a quantidade o volume de água que ele carrega. Então eu acredito que hoje, a partir do momento que você fechar todas as ligações, quer ter uma noção do que é exatamente a situação real do rio Marambaia, do Ribeirão do Ninho, é só abrir a Egino Pio, a Lagoa do Cacimba. A Lagoa do Cacimba é velha. Antigo, né? Não é do meu tempo. Agora, com relação a Camboriú, eles têm um embate grande lá, que é a possível revogação daquele contrato, o cancelamento daquele contrato. Porque você falou da reunião que teve com o Fabrício e o Elcio lá em Camboriú, tratando disso, junto com a Emasa, tudo isso, que inclusive foram 3 ocasiões. Uma que a Emasa se ofereceu, a outra que foi quando o Parque Linear, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, eles começaram a trabalhar a questão do Parque Linear, do Parque Inundável, que é a reservação de água bruta, e teve uma terceira ocasião na qual eles falaram em cancelar o contrato. A Emasa foi lá, apresentou alguma coisa, e nas 3 vezes Águas de Camboriú começou, nós temos previsão de 100 milhões de investimento. 120 milhões de investimento, na terceira vez era 170 milhões de investimento. Tu acredita? Eu já te perguntei isso, vou perguntar no ar agora. Tu acredita que foi um cavalo de Troia a Águas de Camboriú em Camboriú? Eu não conheço a fundo o contrato que foi feito, né? Eu não teria condições de dar uma opinião fundamentada a esse respeito, né? O que eu sei é aquilo que é divulgado, né? Eu nunca tive acesso ao processo licitatório, ao contrato que foi assinado, né? O que eu sei, né, é que me parece que foi dado a obrigação apenas no que diz respeito ao fornecimento de água, e a questão da coleta de esgoto ficou de fora. Se isso é verdade, né, eu penso que talvez não tenha sido a melhor escolha, né? Por quê? Porque a gente sabe que o tratamento do esgoto, a coleta do esgoto, né, ela acaba exigindo, pelo menos na época, o que se comentava, na época em que nós estudávamos aí a implementação, né, da Emasa, a municipalização do serviço de água e esgoto, é que o investimento ele é maior, né? Então, e mais do que isso, né? Mais do que isso, tudo é importante, tá? Tudo é importante. Tu ter a água tratada é importante.
Mas se tu pegar a importância da coleta e tratamento de esgoto e da coleta e tratamento de água e dizer assim, ó, com qual tu tens uma das duas para escolher, qual das duas tu escolheria? Porque a água, de certa forma, uma água potável, de certa forma, eu acho que eu tenho, sei lá... Eu consigo através de um poço. Poço artesiano, enfim. Agora, o tratamento de esgoto. Sem tratamento de esgoto e uma fossa com dissipador, eu tenho um solo contaminado Então, que eu não assim, consigo tirar. Os dois são extremamente importantes. Ter água, né? Eu não estou dizendo deixar as pessoas sem água, não é isso. Mas eu acho que não dá para separar as coisas. Não dá. Ficar sem esgoto vai ser complicado. Então, talvez tenham perdido mais um momento aí de fazer o tratamento a proposta da EMASA, cidade mãe. Eu conversei muito com o Douglas Beber na época, e o Douglas me falou qual era o projeto, qual foi a proposta da EMASA. A proposta da EMASA era, pega a concessão daqui para frente, não quero uma contrapartida, não quero nada de vocês, só entregar a concessão durante tantos anos. Eu vou implantar todo o sistema de esgoto a custo zero para o município, e lá para frente eu vou... Aliás, lá para frente, não, daqui por diante, eu vou conseguir entregar a água num valor mais barato e só vou começar a cobrar o esgoto a partir do momento que tiver a rede funcionando. Essa foi a proposta da EMASA. Águas de Camboriú, que já é a concessionária, ela pediu 10 ou 15 anos a mais no contrato. Nós estamos falando de 25 anos, né? A verdade é assim, ó, a gente viu a Casan, quando a Casan começou a perder, a Casan tinha alguns municípios que eram a menina dos olhos, né? Que eram municípios que denotavam baixo investimento e tinham uma arrecadação alta, né? Quando ela começou a perder alguns municípios desses, entre eles Balneário Camboriú, ela correu o risco de ficar com as cidades deficitárias. Perder aquelas que davam lucro e ficar com as cidades deficitárias. Então ela começou a buscar, né, e a oferecer administrações compartilhadas com o município, com divisão de valores arrecadados e tal. E ele veio na época, né, para vários municípios com a oferta de que se fizesse a prorrogação ou fizesse uma nova concessão por um período, teria tantos milhões de investimentos, enfim. Eu não sei se cumpriram. Eu conheço uma cidade que, por certo, não cumpriu, que embarcou nesse canto da sereia de que viria um financiamento externo do Japão, não sei de onde, e o sanear. Eu conheço uma cidade que, com certeza, que embarcou nessa, aceitou compartilhar, não foi feito. Então, assim, dizer que vai investir, todo mundo pode dizer, né? Exatamente. Agora, quais são as garantias disso? Aonde que o que me leva a crer, a acreditar que isso vai acontecer? Então, por isso que na época não havia, né? Voltando aí na municipalização, não havia como o Balneário Camboriú não seguir sozinho. Em resumo, acho que a gente pode concluir dessa nossa conversa, e já estou encerrando mais ou menos aqui o horário. A gente pode concluir dessa conversa que aliás, a concessão da água e esgoto, ela poderia ter sido feita, ainda pode ser feita. Claro, depende de boa vontade também, inclusive da parte de Camboriú, para cancelar o contrato que está em vigência, que é difícil um contrato de concessão. Cancelamento. Existe a possibilidade. Na verdade, rompimento de contrato é algo muito sério, né? É algo muito sério. Para tu romperes um contrato, rescindir um contrato que está em tramitação, tu precisa ter razões para isso, né? Eu desconheço como que funciona, como que é esse contrato, enfim.
né? Tanto que Balneário Camboriú tinha o contrato com a Casan, na época se cogitou em romper e não, é melhor esperar chegar um momento que vencer e aí tomar, né? Agora, claro, se o serviço não tiver a contento, se foi assinado um contrato que é um contrato leonino aí, que não dá garantia. Então, opa, peraí, né? É possível romper um contrato? É possível, mas é algo muito sério. Agora, voltando lá em 2005, foi possível, estava na mão, estava com tudo encaminhado e por política... O que a gente sentiu, assim, o que me pareceu na época, né, é que era uma reação política, né? Era um prefeito que não tinha sustentação na Câmara, né? E a grande maioria daqueles vereadores de oposição foram contra algo que, se tu parar para pensar... Que seria um marco histórico em Camboriú. Mas assim, ó, eu aprendi muita coisa aí, eu aprendi muita história nessas reuniões. Teve um senhor que disse assim: doutor, sabe por quê que a praia ficou para Balneário Camboriú? Por que a Laranjeiras, a Barra Sul, enfim, a Barra ficou para Balneário? O Instituto Federal ficou para Camboriú. Exatamente, porque na época, né, era para ser feita a divisão assim, né? Uhum. Então, só que eles perderiam, nós ficaríamos com a Praia Central e eles ficariam com o resto. Só que eles perderiam o Instituto. Aí veio alguém e disse: não, faz o corte assim. Eles ficam com a parte ruim, que é a praia, e nós ficamos com a parte boa que dá para plantar. Ter o Instituto era muito mais importante que ter a praia, porque a praia... Tu lembra como é que eles chamavam? A praia era para pescar e para ali tomar banho. Não servia para nada, né? Não servia para nada. Não sei se é isso, mas eu ouvi isso nessas conversas, nessas reuniões. O costume de ir à praia é europeu, né? O costume de ir à praia, tomar banho de sol e tomar banho de mar é europeu. O Isaac de Borba recentemente lançou, né, historiador. O Isaac eu vou trazer aqui. Um orgulho de Balneário Camboriú, porque é uma pessoa que se dedica ao estudo da história e especialmente do povo dele, né, do nosso povo, né? Isso é muito bacana. E ele lançou um livro agora, ele conta exatamente isso, né? Que a praia era para o pessoal daqui da região, era um lugar para jogar lixo, um lugar onde não tinha valor. Tira peixe, né? Mais nada. Não tinha. Né? E conta da Praia Brava, né? Que a Praia Brava só ia, né, gente ruim para fazer bagunça e tinha, né, algumas... E hoje é um lugar chique, né? Mas na época não era assim. Então tem um fundo, né? Não é desarrazoado pensar que realmente isso influenciou. E tu citou o Isaac, que é escritor, e eu sei que tu é coautor ou teve contribuições em alguns livros, né? Na parte jurídica. Vamos voltar para o advogado. Vamos voltar. Jean, assim, escrever é uma coisa que toma muito tempo, né? Então eu tenho um livro solo, que é a CPI no âmbito legislativo municipal. Já plantou uma árvore? Já plantei, então, tenho dois filhos, uma menina e um menino. Escrever um livro, então já pode ir tranquilo. Já posso ir tranquilo, cumprir a minha... Então esse livro é sobre a CPI no âmbito legislativo municipal, pois fala muito na CPI nacional, né? Se fala muito em CPI estadual, temos agora aí, né? Eu não queria fazer polêmica, mas aí tu falou do título do teu livro, sobre um parênteses. Tu acha que vulgarizaram a CPI no legislativo, no âmbito municipal? Eu acho que... Eu penso assim, ó. Eu acho, eu tô igual a Dilma, né? Eu acho, não acha nada, né? Vai! Mas eu penso... Quando eu comecei a estudar sobre CPI, eu era um cara que era absolutamente contra a CPI, porque eu entendia que se transformava num instrumento de disputa política.
né? Minha opinião. Para atingir e tal. Mas quando tu começa a estudar os fundamentos disso, da onde que vem, né? Por quê, para que serve? Todo mundo acha que CPI serve para apurar, simplesmente apurar a corrupção. Não, não é só isso. Pode servir para apurar a corrupção, mas tu pode montar uma CPI para saber por que estão morrendo os peixes na praia. Não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com crime. Eu posso. Então, a CPI é para estudar, uma comissão parlamentar para estudar aquilo que é de interesse da coletividade, da população. E é um instrumento importantíssimo que, inclusive, tem força de polícia. Exatamente. Eu posso intimar alguém para depor. Ele tem poder de investigação e poder, né, e poder típico de juiz. Não pode, claro, não. A CPI ela investiga, ela não vai sentenciar, ela não vai, mas ela tem poderes, como tu disseste, poder de busca e apreensão, poder que são próprios, né, da autoridade judiciária. Mas eu não posso achar que um instrumento não é válido ou é ruim pelo fato dele ser mal utilizado. É importante tu ter esses instrumentos, né? É importante, o legislativo ele não pode se resumir a aprovar lei e muitas vezes ser um mero homologador de lei que vem do executivo. Aí cabe ao bom senso do próprio legislador. O próprio legislador que propõe, e cabe à população, propõe, né? E cabe à população também ter um pouquinho de maturidade e ver aquilo que está sendo utilizado, né, como uma forma de atacar e prejudicar politicamente alguém, e aquilo está sendo utilizado realmente com os fins de fiscalização. Isso tudo fala no livro. Isso tudo a gente tem ali, inclusive a história, né? Da onde que vem, né? As CPIs, começa lá na Inglaterra, no século XIII, para investigar os motivos pelos quais tiveram uma derrota numa determinada guerra. Disponível para compra? Sim, tem aí J.H. Mizuno, um livro de 2007, né, que foi editado, mas está ali. Mas eu tenho um exemplar, eu vou trazer um exemplar aqui. É uma leitura criança. Boba criança que não sabe. E depois a gente teve algumas coisas, né, algumas outras em conjunto com outros professores da Univale, enfim, né? Mas isso é um projeto de vida que eu tenho, sabe? No momento que parar um pouquinho, né? Hoje eu tenho a faculdade que me toma bastante tempo e tenho aí a advocacia, né? No momento em que eu tirar um pouquinho o pé do acelerador em uma das duas atividades, uma coisa que eu quero me dedicar é escrever um pouquinho mais, né? Porque eu gosto da pesquisa, eu gosto de pesquisar, eu gosto de escrever, e a atividade do advogado no dia a dia, né? É o estudo, enfim, né? Mas a gente tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo para isso, para parar. Se eu, como jornalista, para escrever matérias mais elaboradas, tomo um tempo, imagina só para escrever um livro. Eu quero só aproveitar aqui a oportunidade, quero só mandar um abraço pro pessoal. Lá atrás, lá no comecinho, o Ademar Bola, o vereador Bola, ele colocou o melhor de todos. Tá falando de mim? Bola. Ou do Juliano? Bola, deixa eu falar um negocinho. Tá. Só a imagem. O Bola colocou o melhor de todos. Aí o Anderson dos Santos mandou o grande mestre Dr. Juliano. Heloísa Volpato Martins mandou umas palminhas. André Amorim mandou umas palminhas. O Bola escreveu de novo: Jânio Cavalcante, cidadão honorário de Balneário de Camboriú, proposto por Aldemar Pereira Bola. Pelo Bola. Isso eu vi também. E claro, aliás, né, a proposição do Bola, mas teve o aceite de todos os vereadores, né, o que muito me orgulhou. É um dos orgulhos que eu tenho. Foi entregue no início de 2018, não foi? Não, foi em novembro de 2017, eu acho, ou 2018. Novembro de 2017. Foi exatamente no dia 29 de novembro, que era o dia do aniversário do meu pai.
teve a coincidência. Era para ter sido entregue 2 semanas antes, aí teve um problema, não deu certo, transferiram para o dia 29. Foi uma grande alegria, não só para mim, como para toda a família. Show de bola. Marcelo Lazzaroni, doutor Juliano, excelente pessoa e mestre. Genésio Júnior Brito, esse é top. Professor Juliano Cavalcante, admiro, gosto muito, tem todo o meu respeito, homem sério de caráter, sucesso. Daniela Luiza Serpa, Juliano Cavalcante, inocente, dupla top. Puxa saco. Emanuele Valpérez, minha amada. Beijo, gatinha. Ah, meu Deus. Niagara Lima, a esposa do Fabão, boa. João Passos, Juliano é profundo conhecedor da coisa pública. Obrigado, João. Isso é importante. Valdir de Andrade, é o doutor? É o doutor? Valdir, merecido famoso respeito. Dico. Doutor Dico. E a Heloísa Altenburg falou, vai professor. Que legal. Pessoal, é muito gratificante, foram 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 de entrevista aqui, o pessoal ficou conectado com a gente, tivemos alguns problemas técnicos aí que já... 1h20, 1h20? Meu Deus do céu, temos um problema técnico aí com a câmera, na próxima vez já vamos solucionar, e com bola foi tranquilo. Com bola foi de Mas boa. A câmera tava com medo. O Bola. Agora nós falamos do Bola vereador, ex-vice-prefeito. O Bola que nós estamos falando é o Bola Teixeira. Agora nós estamos falando do Bola Teixeira, jornalista, né? Que é uma pessoa excelente, mas tem um defeito. Flamenguista. Alguma coisa contra? Um homem tão inteligente. Alguma coisa contra o flamenguista? Gente boa, gente boa. O Bola, ele trabalhou contigo na Câmara, Nós fomos colegas na Câmara de Vereadores, quando o presidente era o saudoso Santa, e também aprendi muito com ele. E é um figuraço, né? O Bola era um figuraço. Ele é. É ainda, né? É ainda. Não tem tempo ruim, gosta de um rock and roll que se enrosca. Gosta. O Bola é uma pessoa magnífica. Juliano, obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu acho que a gente pode criar pautas mais específicas. A gente deu uma abordada agora na história. Juliano, a gente falou muito sobre saneamento, que acho que tu participou e tu foi fundamental nessa fase de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú abraçou o saneamento básico. Tinha na época coisa de 60% da cidade com rede coletora, acho nem isso, né? Tinha no centro, pouca coisa no centro, né? 50% por aí. Então a EMASA, a gente pode dizer que é o orgulho de Balneário Camboriú nesse sentido, porque ela trouxe uma nova realidade para o município. Então foi bom a gente falar disso, fico contente de ter falado desses assuntos aqui contigo. Então, eu te agradeço pela parceria e pela presença aí com a gente. Eu que agradeço aí o convite, né? 1h20, meu Deus, agora o tempo imagina isso numa mesa de bar, quanto tempo não vai falar, né? Mas enfim, é legal a gente reviver o que se passou, né? Porque a gente tem hoje em Balneário Camboriú uma grande parcela da população que nem imagina o que se passou, né, aí há 10, 15 anos atrás. Né? E mais, e também é preciso que as pessoas relembrem, né, e vejam muitas vezes equívocos cometidos no passado para que não se repita isso no futuro. Né? E assim, eu acho que mais uma vez estou que nem a Dilma Rousseff, né? Eu penso que eu tive uma sorte, né, de cair ali na Procuradoria-Geral num momento tão importante, né, para a história da cidade. Foi muito importante. E eu acho que eu fui uma engrenagem nisso aí, eu tive a minha parcela de contribuição, né, mas eu tive uma parcela, né, os procuradores que trabalharam nisso, né, especialmente, mais uma vez aqui, o doutor Antônio Cesário foi fundamental, os secretários, os técnicos, né, da época, o prefeito nem se fala, né,
engenheiro, profundo conhecedor aí da... Ele não é candidato, pode falar, Rubão, tu és um monstro. Ah, é um monstro, é um monstro, é um monstro. Deixa eu só abrir um parêntese rapidinho. A gente estava falando, que eu lembrei a gente estava falando, nossa, eu busquei o assunto que a gente falou lá atrás, cara, do cinturão verde, de Balneário Camboriú, não cuidar do meio ambiente, não, mas a gente cuida e tem um cinturão verde. Falou do Rubão, engenheiro, lembrei do Edson Kratz. O Edson Kratz tinha um projeto. Rubão, toca adiante isso, cara. Esse projeto é ótimo, pelo menos esse. Do Edson Kratz, que era esse cinturão, a maior parte dele é área de preservação. Então tu não pode construir. E para quem acha que terreno ele vale pela localização, não, ele vale pelo que pode ser feito com ele. Pelo que pode ser aproveitado. Frase do meu amigo Lucas Zanatti. Ele falou ontem para mim, terreno não vale por onde ele está, vale pelo que pode ser feito. Então, o projeto do Kratz era comprar essas áreas. A prefeitura comprar essas áreas para poder manter preservado. Jean, tinha o Balneário Camboriú, claro, tem um problema aqui, outro ali, mas se tu olhar os nossos morros, eles não favelizaram. Né? Isso se deve, aí vamos voltar lá no início, quando, né, na administração Pavan, Rubens, depois mantido pelo Rubens Pernal, pelo Fabrício agora, nós tínhamos um projeto chamado Cuida, em que o município monitorava 24 horas as áreas, especialmente de encostas, para que não houvesse invasões. Né? Então, o sujeito ia lá, abria uma clareira, começava a construir um barraco, já chegava, né? Na época quem cuidava disso, o Edésio, Formiguinha. Agora, né? o Cuida ainda existe. Sim. E o Edésio continua... Mas isso já naquela época, o Fabrício reestruturou agora. Ele tem o Cuida e tem o Decoy. E isso foi extremamente importante. Infelizmente, nós tivemos um período aí, né? Não vamos entrar em polêmica, mas que se descuidou disso e aí nós tivemos... Né, no terreno de um ex-prefeito. Nós tivemos uma situação ali que hoje, né, é um pepino grande para o município descascar, mas que eu acho que, pelo que eu tenho ouvido aí, a administração do Fabrício vai resolver. Né? Mas isso é a demonstração de que as coisas, quando são bem feitas e feitas com seriedade, né, é possível preservar. Né? E essa ideia do Kratz é uma ideia bacana, interessante, né? Mas antes de mais nada, é preciso também ter o sentimento, né, de cidadania também por parte dos proprietários, né, deles cuidarem, né? Cada um cuidar do que é seu. Né? Mas, claro, é um projeto interessante, né, que de repente pode ser... Tem muito assunto para conversar aqui, tem muito assunto. Eu queria poder conversar contigo porque o escritório, ou eu não sei se é só o escritório no todo, né? Porque vocês falam sempre em escritório, não é advogado isoladamente. Vocês acompanham e representam... Meu microfone está aqui embaixo. Vocês representam o prefeito em algumas ações, né? Vocês são representantes juridicamente e algumas situações que estão desenrolando, totem, essas coisas todas que eu sei que ainda está em andamento, embora... teve algumas mudanças aí, inclusive o desbloqueio dos bens, mas a gente vai deixar para uma outra hora, tá? Eu estava nos agradecimentos e estava falando do Rubens, eu puxei o Kratz de novo. Obrigado, cara. Eu que agradeço e estou aí à disposição. Quando precisar conversar. Nós somos vizinhos, Somos vizinhos, exatamente. Tão pertinhos. Então, hoje é que eu vim conhecer o espaço. Muito bacana, parabéns. Obrigado. A gente está trabalhando para evoluir. E aí... A gente vai conversando, uma dessas a gente faz um embolado, dá um grito, vem aqui tomar um café, vamos gravar. Fazer uma resenha, como é hoje. Na hora que tiver algum andamento, a gente faz uma entrevistinha rápida só para poder falar sobre o assunto, acho que vai ser legal. Estamos à disposição. Beleza? Obrigado. Pessoal que acompanhou aqui, muito obrigado também. Desculpa pelos problemas técnicos, acontece, é ao vivo e é assim que a gente trabalha. Só o momento Maguila. Um beijo para a Marina, para o Lucas e para a Tati.
Meus amores. Um beijo pra Manuele. A minha sogra entrou aqui. Ah, sogra, agora tem que mandar um beijo pra sogra. Ziza, sua linda. E o meu cunhado também, Gabriel. Um beijão. Quem eu vi aqui que deu uma curtidinha, mas não apareceu, que tem que estar acompanhando, é a Carla Munari. Tu conhece? Mulher, esposa do Terra. Sei. É. Quem não conhece é a Carla Eu Terra. imagino. Beijo, Carlinha, beijo, Terra. São pessoas espetaculares. Gente do bem. Total. A Carla não tem a trava, né? Uau! Cada palavra é uma flechada. Adoro isso nela. Pessoal, obrigado pela presença. Juliano, obrigado mais uma vez. Um abraço para o Jean Fabrizio, que está aqui com a gente da parte técnica. Um abraço para todos vocês, uma ótima quinta e valeu pela companhia. Um abraço, tchau.